Julgamento. Sustentando como um poço, muda-se uma cidade, mas não se muda um poço, não há perdas nem ganhos, vai desordenadamente ou volta, mas o poço permanece um poço. Mas, caso esteja completamente seco, sem a corda do poço ou com o balde estragado, é um prejuízo. A resposta do oráculo indica que aquilo que constitui o núcleo da questão da consulta permanece ou permanecerá inalterável e disponível, a não ser que alguma linha ou um segundo hexagrama indiquem o contrário. Se é uma mudança o que se pretende, ela não virá. Este hexagrama mostra ao consulente algo que, dentre as contínuas mudanças de tudo, é, em princípio, imutável. É o que não muda. Trata-se de um ponto fixo, de algo com que se pode contar, ou se deveria poder contar, em qualquer ocasião e sob quaisquer circunstâncias, porque está profundamente assentado e solidamente estruturado. Algo que não se esgota pelo uso, ao contrário, realiza sua essência ao ser usado, aproveitado. Algo a que, por outro lado, nada ou pouco podemos acrescentar por nossa vontade ou iniciativa. Parece que a manutenção da realidade a que se refere a consulta transcende a ação individual e voluntária do sujeito da consulta. Podemos agir em função daquela realidade, orbitar em torno dela, aproximar-nos ou afastar-nos, inclusive ignorá-la, negá-la, mas não podemos alterar a sua essência, ela continuará sendo o que é. E, para o sujeito da consulta, não haverá perdas nem ganhos, fica tudo basicamente no mesmo patamar em termos de vantagens. Todo o valor daquilo que é o objeto da consulta, que pode ser uma pessoa, uma instituição, um emprego, um sentimento, uma habilidade, um posicionamento, etc., etc., está em ser utilizado, ter seu conteúdo usufruído. Não basta haver a possibilidade de utilização, é preciso que haja utilização efetiva para que seja válido e produza os efeitos que deve produzir. Deriva daí que os meios de utilização do conteúdo sejam tão importantes quanto o conteúdo em si. Há, portanto, duas possibilidades de ficar prejudicado aquilo que se intenta: se vier a faltar o conteúdo. Faltando a substância mesma de que a realidade objeto da consulta é constituída, ou seja, se ela vier a esvaziar-se de conteúdo, de significado, é como se não existisse, perde seu valor, fica sem merecimento algum, pois não tem nada a oferecer. 2. Se vier a faltar utilização do conteúdo. Se aquilo que a realidade oferece não puder ser aproveitado por falta ou deficiência de meios, isso seria um grande prejuízo, uma infelicidade. Se este hexagrama saiu sozinho ou como primeiro, a condição de permanência e disponibilidade provavelmente já existe ou seria desejável no momento da consulta. Se saiu como segundo, derivado de outro hexagrama, isso significa que a matéria da consulta tem a tendência a se consolidar numa situação de mutabilidade, pelo menos por enquanto, por algum tempo. É claro que a situação encerra perigos. O perigo básico é o de que uma grande separação entre os vários envolvidos na questão possa vir a inviabilizar a utilização daquilo que, em princípio, deveria estar aberto e disponível, como uma fonte inesgotável. Se a pessoa obteve linhas mutantes, estas revelarão outros possíveis riscos ao bom desenvolvimento da matéria. Do ponto de vista do posicionamento do sujeito da consulta, este hexagrama apresenta a dupla possibilidade: ou ele é o doador, o fornecedor de algum elemento vital para outros, devendo comportar-se de modo aberto, acolhedor e generoso, mantendo-se sempre disponível para a comunicação e a doação, ou ele recebe de alguém um elemento vital do qual precisa e deve, portanto, manter-se aberto e disponível para aquela pessoa. Em ambos os casos, o valor do doador reside no quanto ele realmente doa. Isso é muito importante e deve estar bem vivo na mente do consulente. Às vezes pode acontecer de o mesmo indivíduo ser o doador e o receptor, na medida em que vá buscar no fundo de si mesmo os elementos de que necessita para resolver a questão que o levou a consultar o oráculo. Imagem. A água em cima da madeira, a imagem de sustentando como um poço. Assim, o sábio, porque recompensa o povo pelos seus esforços, ensina as pessoas a se ajudarem mutuamente. O conselho da imagem se dirige especialmente àquele que, na questão da consulta, desempenha o papel do doador, definindo qual seria o seu comportamento ideal. Em primeiro lugar é dito que aquela pessoa ou entidade tem o que doar, tem conteúdo permanente, agindo com bondade desinteressada, deveria colocá-lo à disposição de quem precise dele, pois este conteúdo é de tal ordem que não se gasta nem se exaure ao ser repartido. Em segundo lugar, a imagem diz que a pessoa deve praticar a doação para ensinar os outros a também agirem assim, a também serem abertos, prestativos e solidários uns com os outros, doando com franqueza aquilo de que dispõe e que pode ser distribuído sem fazer falta.
Resumindo, o doador deve ser profundo e ceder, e o ensinamento da doação se faz através do exemplo, mostrando a prática dessa virtude se pode chegar a desenvolvê-la nos outros. Quarta linha, 1.6. Um poço entijolado, nenhum erro. A realidade objeto da consulta existe, está lá, firme e imutável, porém temporariamente sem conteúdo e, consequentemente, sem possibilidade de utilização. Isso se deve a que aquela realidade está em processo de saneamento, de restauração, de alterações para melhor, não havendo, portanto, erro no fato do seu não aproveitamento. A pessoa a quem se refere a quarta linha, tendo lucidez, percebe a fragilidade da sua posição, toma consciência das falhas ocorridas ou possíveis de ocorrer, e procede aos ajustes necessários. Ela tem uma atitude otimista frente à impossibilidade temporária de doação ou de recepção. Prepara-se assim para as prováveis necessidades futuras, quando a demanda ou a carga sobre ela deverá aumentar muito e ela precisará estar forte para manter-se firme e sustentar-se a si mesma. Em resumo, esta linha apresenta alguém ou algo com necessidade de restauração e que, mesmo depois de arrumado e fortalecido, deve cuidar primeiro de si mesmo, para não quebrar de novo. Quinta linha, 1.9. Um poço límpido, uma fonte refrescante da qual beber. Aqui se mostra uma situação ótima quanto à realidade objeto da consulta, ela existe, tem conteúdo de excelente qualidade e utilidade, e este pode ser aproveitado sem problemas. Se essa situação ainda não existe, sem dúvida é o ideal que o I Ching considera que se deva atingir. Se a pergunta foi feita a respeito de algo ou alguém sobre cujo valor tínhamos dúvidas, a resposta indica a perfeita validade daquela pessoa ou ser, e explica que isso se deve à sua correção intrínseca e à sua posição firme e equilibrada, apoiada profundamente em si mesma, capacitando-a, portanto, a atuar como doador na matéria da consulta. Se a pergunta se referir a nós mesmos, a resposta revela o comportamento que devemos assumir em relação à questão da consulta, sermos profundos de conteúdo e ao mesmo tempo claros, transparentes, sem guardar elementos ocultos, sermos disponíveis e benéficos para aqueles que se aproximam de nós, compartilhando o que temos de bom. Continuando assim, a perspectiva é de felicidade e avanço gradual na direção do desejado, alcançando-o plenamente, inclusive solidificando mais ainda as relações, na matéria da consulta.